Oração. Gostaria de convidar o irmão Vicente para fazer a oração por esse pedido. A oração por Leonardo da Silva Ferreira Souza, né? Que fará uma prova. Irá fazer uma prova. Deus seja com ele. Se tem mais alguém em nosso meio com necessidade, com desejo, vamos pôr diante do Senhor nesse instante. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, aqui estamos, Senhor, pela Tua graça, misericórdia e amor. Nós te damos graça, Senhor, pela Tua palavra, pelo grande amor do Senhor para conosco. Nós te damos graça, Senhor, pelo pastor desta igreja, pelos irmãos, Senhor, cada um, meu Deus. Agora, Senhor, esse pedido de oração para o Leonardo, que o Senhor ajuda, Senhor, ele nessa prova, Senhor. E também a Débora, que está fazendo essa prova. Que o Senhor abençoa, Senhor. Ajuda, Senhor. E aos demais, Senhor, que precisa, Senhor, de uma resolução dos seus problemas, que o Senhor abençoe a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, usando a boca do pastor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço com o perdão dos meus pecados, dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar oportunidade aos diáconos nesse instante. Não há beleza maior que a natureza que meu Deus criou. Não há nada mais bonito do que o meu Deus um dia formou. Olhando as lindas paisagens no alto do monte, o vento a soprar. Olho para o céu e sinto o desejo de gritar bem alto e glorificar. Meu Deus, és tão grandioso, és maravilhoso, Deus da criação. Meu Deus, não me deixes cair, quero ficar firme sempre em Suas mãos. Olhando as lindas flores desabrochando na primavera, a lua, o sol e as estrelas iluminando a face da terra. Na mata os passarinhos cantam lindas melodias para o meu Senhor. Foi contemplando essas maravilhas que fiz destino ao Deus Criador. Meu Deus, és tão grandioso, és maravilhoso, Deus da criação. Meu Deus, não me deixes cair, quero ficar firme sempre em Suas mãos. Meu Deus, não me deixes cair,
ficar firme sempre em suas mãos. Amém. Graças a Deus. Sobre o som do hino Somente Crer, nós vamos receber o pastor Valdo. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando nesta manhã. Nosso bom dia a todos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa escritura está no monitor, Romanos 8, verso 19. Nosso bom dia também aos irmãos que estão em Bonfinópolis e Vianópolis. Irmão Geraldo e Selma na Fazenda Santana, irmã Alessandra e João Lucas na Caraíba. Um abraço fraternal a todos. Mais 10 conexões que não foram identificadas. Deus vos abençoe também. Aqui nesta manhã nós temos a irmã Lídia, mãe do irmão Iraí. Que Deus a abençoe. Esteve conosco Foi? Qual culto? Foi domingo, né? No domingo, está conosco hoje de novo. A irmã Débora está ali. Deus abençoe no berçário, né? E também o irmão Ítalo e o irmão Luiz Estevão. Deus os abençoe. Quem sabe, irmão Carlinhos, que no final dessa semana dá certo, né? Eu vi lá na sua casa, lá tem uns pocinhos bons lá da gente batizar, viu? Sei lá. É mais morninho. Ele ainda está com medo do frio ainda. Quem sabe que a gente, no final da semana, a gente dá uma fugidinha lá do Monte Antônio e nós vamos lá, né? Alguém aqui vai ficar com vontade de assistir, mas se a gente marcar a hora certa, quem sabe, né? Muito bem, Deus abençoe. Hoje à noite, o pastor Wilson vai estar aqui para o culto de hoje à noite. Eu pensei que ele viria para a escola, mas não veio, né? Muito bem. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Aos Romanos, capítulo 8, verso 19. E à noite eu vou estar falando lá no Pedregal, pastor Adalto, conto com a intercessão de vocês também. Romanos 8, 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Vamos repetir juntos? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Senhor Jesus, agradecemos a Ti pela Tua palavra e humildemente pedimos que o Senhor a vivifique em nosso coração. Aceita a nossa gratidão com o perdão de nossos pecados, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, que Deus abençoe a sua palavra
em nosso coração. Ainda em Efésios, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia, muitos já a têm marcado. Hoje nós continuaremos com a adoção segunda parte. Quem já verificou e não tem a série, agora você pode tê-la, né? Ainda tem alguns exemplares da segunda parte ali, com os diáconos ali. Para quem já verificou e não tem, porque é a mesma impressão, né? Efésios capítulo 1, verso 1 ao 5. Essa mensagem, a adoção, primeira parte e segunda parte, o irmão Brano usou essa mesma escritura. E o porquê eu li Romanos 8,19, que é onde ele começa falando sobre o tema dessa segunda parte, que é a manifestação dos filhos de Deus. Toda criatura geme, espera e geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Você vai ver que é uma grande responsabilidade sobre nós, os cristãos, de manifestar realmente que somos filhos de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Este assunto de adoção, esta série, o irmão Brana fez questão de repetir e reprisar em uma sequência de citação, para que a igreja captasse exatamente o porquê dele ensinar sobre este tema tão maravilhoso da adoção. E, como vimos na primeira parte, que ele fez um paralelo entre o livro de Josué e o de Efésios, do Novo Testamento. E ele disse que o Efésios do Novo Testamento é como se fosse o Josué do Velho Testamento, porque é exatamente aonde que Deus coloca a igreja em ordem. E ele chegou a dizer que o livro de Efésios não é para a igreja nominal, para os infiéis, mas a igreja de Efésios é para o livro, a carta aos Efésios é para os revelados, para os cristãos revelados. Então, e começa exatamente pela questão da eleição e predestinação. Os nossos irmãos assembleianos, eles não creem na predestinação. Eles muito menos. Por que eles não creem na predestinação? É porque eles não conhecem a eleição.
A única forma de você saber para onde você está indo é se você sabe de onde você veio. E a eleição nos revelou de onde nós viemos. E a predestinação mostra para onde estamos indo. Então isso é muito simples. É uma coisa tão simples que os teólogos passam por cima e não podem ver. Quer dizer, às vezes nós ficamos preocupados com mistérios. Esse é um mistério revelado para nós. Tem alguma coisa complicada nisso? Não tem. A pessoa mais simples pode entender e aceitar e viver isso. Então, por isso que o Mombrana deu muita ênfase nisso aqui. E eu queria deixar este destaque nesta manhã. Quando estamos em Cristo, nós temos bênção espiritual. Quando nós estamos em Cristo, nós temos bênçãos espiritual, ou bênção espiritual. No parágrafo 28 e 29, da segunda parte, o profeta cita exatamente esse versículo. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Com ardente expectação, toda criatura está esperando pela manifestação. Então aqui nós já queremos chamar a sua atenção. O que é que toda a criatura, então são pessoas, são animais, é toda a criatura está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque o que aqueles filhos de Deus serão depois da sua manifestação? Eles serão, em primeiro plano, exemplos, eles serão um espelho para as pessoas se espelharem, para aqueles que estão esperando ver essa manifestação. E o irmão Branham mostrou para nós na primeira parte que Deus fez o homem um pequeno Deus amador. Deus fez o homem um pequeno Deus amador. E é o que toda a natureza está esperando, é a manifestação. A manifestação. O que é a manifestação? Ela ser conhecida. Ela ser conhecida. Na realidade, nós temos que ser conhecidos pelo nosso porte, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes, pelo nosso testemunho. Nós temos que ser conhecidos. É pela maneira que nós agimos. Porque qual a diferença que teria se nós agíssemos na mesma conformidade que o mundo age? Se nós praticássemos as mesmas ações que eles praticam, se nós fizéssemos negócios errados como eles fazem, se nós tentássemos dar prejuízo para as pessoas, se nós tentássemos fazer, que resultado nós teríamos disso? Então, aí que está a questão. Esta é a forma de ser conhecido, é ver essa manifestação de Filho de Deus em cada um de nós. No parágrafo 29, ele continua: todo mundo, todo mundo está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Todo mundo está esperando esses filhos de Deus serem conhecidos. Os maometanos de longe, eles estão esperando por isto. Em todo o redor, em todos os lugares, eles estão esperando por isto.
Onde estão estas pessoas? Tivemos um vento muito poderoso, tivemos trovões e relâmpagos. Ele está falando aqui entre aspas. Movimentos chamados cristãos evangélicos que começam a se mostrarem desta forma. Tivemos um vento muito poderoso aqui, nós arrepiamos todos, nós ficamos muito agitados, né? Nós tivemos trovões e relâmpagos, olha, nós vimos trovoadas, relâmpagos acontecendo e coisa. Nós tivemos óleo e sangue saindo das nossas mãos, da testa, e sinais e tipos de coisas, mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequena voz que atraiu o profeta. Nós lembramos que nós ouvimos pouco tempo atrás que Deus vai falar quando você estiver quieto. Que Deus não vai falar no meio de uma agitação. Deus não vai tratar com você no meio de uma agitação. Ele vai tratar com você quando você estiver quieto. Estiver aquietado. Às vezes nós não aquietamos para ouvir o culto, não aquietamos para ouvir a palavra, não aquietamos para ouvir a Deus. Que tal você ler a Bíblia com o celular, o zap ali ligado? Não sei nem fazer aquele... Como é que faz o som aí, Ítalo? Aí toda hora você começa a ler um versículo. Alguém falou aqui, ó. Tem que olhar lá. Começa a ler outro versículo, alguém está falando. Imagina só um casal de namorado, está namorando, e o celular. Peraí. Começa a namorar de novo. O outro. Tem dó, velho. É misericórdia mesmo. Tem condição de um negócio desse aí? Que pais que tem? Que pais que tem o lar que desta forma? Não tem condição aí. As pessoas, elas não estão mais. Eu vi eles brincando lá, conversando sobre esses assuntos assim, e diz que uma família de 4 ou 5 pessoas, e cada um tem... Hoje é assim, se é 4 pessoas numa casa, é 4 celulares. Se é 5, é 5. Se é 10, é 10 celulares. Se não for mais, né? Tem uns que ainda tem 2, 3. Aí, então, quando suspenderam o Zap, uns tempos, 1 ano, 2 atrás aí, deu uma suspensão no Zap aí muitos, sabe que agora nós encontramos de novo? Fazia tempo que nós não conversava, fazia tempo que nós não sentava, não comia junto. Às vezes está sentado, comendo junto, mas não conversa, porque não tem jeito. As outras pessoas de longe não deixam. É estranho, né? É estranho quando você encontra uma pessoa que fala que ela não tem assunto. Eu atendi uma mocinha, acho que de 11 anos na época. Ela disse: pastor, eu fico sem assunto quando eu estou pessoalmente. Mas se eu estiver no Zap, mas tem tanto assunto. Aí eu estou lá no meu quarto sozinha, e eu estou no Zap, então eu converso com muitas amiguinhas, amiguinhos, e no Zap eu converso com todo mundo. Mas quando eu chego perto, parece que aí não tem assunto nenhum para conversar. Você vê que, como é que é a perversão da situação? Que coisa triste. E a pessoa vai se fechando, e ela não tem mais aquele contato. Aquele tempo que os anciãos sentavam na porta
e iam contar histórias. Sentavam lá na porta, quando eu lembro lá em Teresina, na época que eu tive lá com o pastor Sebastião Machado, lá faz muito calor, e as pessoas, é praxe já na porta das casas ter banco para sentar. Eles chegam à noite, 10, 11 horas da noite, às vezes até meia-noite, várias pessoas sentadas ali em volta conversando, porque dentro de casa está muito quente, e eles estão conversando ali, e conversavam até... Mas vai lá ver se vê isso mais, vê se isso está acontecendo. Se estão lá fora, cada um está com o celular na mão. E às vezes nós vamos ter que conversar com o outro que está dentro do quarto através do zap. Mandar um zap, ou que está na sala, que está na cozinha. Ai, meu Deus, será que era desse jeito que todo mundo está esperando uma manifestação? Então, que nós seríamos iguais a eles, se nós portássemos da mesma maneira. Às vezes, para assistir um culto, não pode desligar o celular para assistir um culto. Olha, tivemos um vento, eu estava por aqui, né? Tivemos todos os tipos de coisas, mas falhamos em ouvir aquela quieta e pequenina voz. Como é que ouve? Não aquieta, que atraiu o profeta, que enrolou o manto em si e saiu e disse: aqui estou, Senhor. O profeta enrolou o manto em si e saiu e disse: aqui estou, Senhor. Agora, toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. E Paulo irá primeiramente colocar a igreja exatamente onde ela pertence. Por isso é que ele frisou, porque o livro de Josué colocou Israel em cada tribo na sua posição que devia estar. A tribo que era para ser criador de gado, ele colocou aquela tribo numa região que era própria para criar gado. A tribo que era para plantar trigo, ele colocou aquela tribo numa região própria para plantar trigo. E assim por diante. Isso foi feito por Deus pela inspiração no nascimento deles. O irmão Brano mostrou isso para nós. Quando aquela mãe, com dor de parto, dava à luz o filho, ela dizia o seu nome. E quando ela falava o seu nome, ela já determinava se ele seria criador de gado, se ele seria lavorista, agropecuário, o que ele faria. Naturalmente, quando ela falou Levi, aquilo já estava dizendo: este terá o sacerdócio sobre si. Esse não vai ter uma herança na terra, ele só vai ter umas cidades que vai serem chamadas cidades de refúgio. Era tudo o que levita possuía. E eles moravam nessas 6 cidades de refúgio, 3 do lado antes do Jordão e 3 depois do Jordão. Cada criminoso que cometesse um crime, ele tinha que correr para a cidade dos levitas, ele tinha que se refugiar lá. E quando ele chegava lá, ele tinha que querer ir para lá. E quando ele chegasse lá, ele tinha que ficar lá até que o seu caso fosse julgado. Porque se ele saísse de lá, o vingador mataria ele. E os levitas, então, que tinham o cargo de fazer tudo isso. O sacerdócio estava sobre eles. E quando aquela mãe, com dor de parto, falou, o filho nasceu, ela disse: ele é Levi. Ela estava exatamente posicionando esse homem na Terra Santa. Então, através disto que Josué colocou
aquele Israel na sua posição. E através do Espírito Santo, da inspiração de Deus, ele tem colocado a igreja, usando Paulo, ele tem colocado a igreja também na sua verdadeira posição. Quando Deus te viu lá, antes da fundação do mundo, ele sabia que você estaria aqui. Ele sabia que você estaria neste instante, neste momento, que você seria a manifestação de uma filha, de um filho de Deus nesta era. Paulo irá, primeiramente, colocar a igreja exatamente onde ela pertence. Agora, somente para conseguir a base. Vamos ler outra vez. Aí ele repete a escritura de Efésios de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. Aos santos. Isso aqui deveria botar nós de cara no chão. A promessa de Deus é para santos, é para pessoas separadas, é para pessoas cristãs, que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E fiéis em Cristo Jesus. Então a classe não deve esquecer isto. Como entramos em Cristo, nós unimos a uma igreja para entrar em Cristo. Nós fazemos uma profissão e entramos em Cristo. Somos peregrinos, somos imergidos na água para entrarmos em Cristo. Como entramos em Cristo? 1 Coríntios capítulo 12. Pois por um Espírito bem espaçado, repetindo letra por letra, ESPIRITO. Por um Espírito, com letra maiúscula, o qual é o Espírito Santo, somos todos batizados na terra prometida. Então não é só porque nós vamos ali e sepultamos a pessoa no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela é parte do corpo, não. Ela só é parte do corpo após ela ser cheia do Espírito Santo, após ela receber o batismo do Espírito Santo. E a palavra diz: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, às vezes, nós podemos ter na igreja pessoas que já foram batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não faz parte do corpo ainda. Por quê? Porque ela não tem o Espírito Santo. Temos que entender isso. O irmão Branham diz que são 3 classes de pessoas. Uma genuína, uma manufaturada e outra incrédula. Pode reunir o tanto de pessoas que quiserem. Ali você vai ter 3 classes. Tem uma classe que é genuína. Tem uma classe que é a que vai no rapto, é essa genuína. O restante vai ter que sofrer um pouquinho. Se quiser, pelo menos passar pela salvação comum. Porque na salvação comum nós vamos ter muita surpresa, gente. Muita surpresa na salvação comum. Que é pessoas que você nunca pensaria que seriam salvos e são salvos. E pessoas que você pensaria que já estava salvo e não estarão lá. Isso é um mistério isso aí. Mas vamos continuar aí no 32. Nesta terra prometida, tudo nos pertence nessa terra prometida. Tudo nos pertence nessa terra prometida. Vamos lembrar mais uma vez do destaque que eu deixei.
quando estamos em Cristo, nós temos bênção espiritual. E aí, nesta terra prometida, tudo nos pertence na terra prometida. Vê isto, irmão. Vê isto, irmão Collins. Vê, tudo na terra prometida. Quando Israel atravessou este Jordão para a terra prometida, lutou com tudo. Você está pensando que depois que você recebe o Espírito Santo, você não tem que batalhar? E muito, batalhar e muito. Recordem, nessa terra prometida, isso não significa que você está imune de enfermidades, por isso nós ainda vamos adoecer. Mas se adoecer com o Espírito Santo é uma coisa, se adoecer sem o Espírito Santo é outra. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ela não tem segurança. E a pessoa que tem segurança, ela enfrenta a enfermidade com paz. Eu creio que Deus pode me curar. E se Ele não me curar, eu creio nele da mesma forma. Eu sei para onde eu estou indo. Porque eu recebi, eu criei na minha eleição. Você viu que diferença que é? Agora a pessoa que enfrenta uma enfermidade, enfrenta um câncer. Você já viu que é uma das coisas mais temíveis que o homem teme? É o câncer. Quando fala com a pessoa assim, olha, você está suspeita, olha, isso aí pode ser suspeito de um tumor, um câncer. Ah, meu Deus, estou morto. Câncer? Estou morto. Ela já pensa logo na morte, ela não vai pensar que ela vai ser curada, que ela pode ser curada daquele tumor, daquele câncer. Uma irmã veio e disse, pastor, olha minha mãe, ela está com suspeita de um tumor nos rins. Tem que ser extraído os seus rins, vai ter que ser extraído. Isso pode ser um câncer. Eu disse, irmã, a medicina tem certos tumores, certos tipos de câncer, que a medicina vai lá e consegue extrair tudo aquilo. Às vezes está num órgão só, então ele vai lá e extrai tudo aquilo, acabou o problema. Mas o que adianta nós apavorar aqui agora? O que nós temos que fazer? Senhor, se esse negócio estiver aí mesmo, o Senhor tem poder para tirar tudo, sem intervenção da medicina. Mas se vai precisar da intervenção medicina, que o Senhor ajunta tudo aí nesse pequeno órgão, e isso vai desaparecer. Agora também se tiver afetado o nosso organismo, de uma forma ou de outra nós temos que ir. Aí quando você está descansado, você está em paz com Deus, você tem lucidez da eleição, da sua predestinação, você faz, não, eu estou nas mãos de Deus. Pode fazer a cirurgia, pode ficar à vontade, eu estou nas mãos de Deus, e é Ele que cuida da minha vida, Ele sabe a hora que eu vou ter que ir. Não é diferente? É diferente ou não é diferente? Agora, e esse temor que vem sobre nós? E o temor que vem sobre você? Ah, mas e agora? Quem sabe que está precisando mais de um pouquinho de oração, de consagração a esses santos. Meu Deus, ajuda nós. Quantas pessoas que quase morrem quando perdem um ente querido? Elas quase morrem juntas. Falta de segurança. Você sente a separação? Claro que sente. Quantos pais quase morrem à perca de um filho? Parece que a lei da natureza, a própria lei da natureza, não foi que os pais sepultassem os filhos. Foi os filhos que sepultariam os pais. Agora imagina quando os pais têm que sepultar um filho.
Tem que botar um filho na sepultura. Um dia um irmão deu um testemunho, ele perguntou, ele tinha um filho, foi criado na igreja, mas logo na adolescência foi embora da igreja e tornou um ébrio na bebida. Nada tirava aquilo dele. E cada dia ele passava, já com 30 e poucos anos, talvez até 40, eu não lembro mais a idade dele. E aquele pai desesperado fez uma pergunta, se ele poderia encomendar aquele filho a Deus. A resposta foi o seguinte: o senhor pode encomendar seu filho a Deus, encomendar a alma dele a Deus, desde que o senhor esteja disposto a colocá-lo na sepultura. E ele disse que o desespero estava tão grande por aquele filho, que ele lutou com todas as forças que tinha e o encomendou a Deus. Dentro de 2 ou 3 meses, aquele moço sofreu um acidente e morreu. E o irmão Branham, ele mostra para nós que se nós não damos ouvidos à voz de Deus, Deus nos adverte. E se nós não damos ouvidos, Ele encurta a nossa vida aqui. Ele nos tira da terra mais cedo. Não queira ser um atrapalho na vida de quem quer que seja. Não queira ser uma pedra de tropeço para quem quer que seja. Deus pode te tirar mais cedo da terra. Se você está servindo de estorvo na vida de alguém, Deus pode te tirar mais cedo da terra. Pense nisso. Eles tiveram que lutar com tudo. Não significava que eles não teriam mais enfermidades, não significava que eles não teriam mais problemas, mas realmente está soletrado. Oh, deixe ir no fundo. Diz que é sua, a promessa é sua, a terra prometida é sua, o Espírito Santo é seu, é promessa de Deus para você. Simplesmente levante, tome-a. E recorde, é a única maneira através da qual Israel alguma vez perdeu um homem. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. A única maneira pela qual Israel alguma vez perdeu um homem foi quando o pecado entrou no arraial. Por que é que Paulo está dizendo ser de santos? É para o grupo todo, é para a igreja toda. É só o pastor que tem que ser santo? É só os diáconos que têm que ser santos? Os oficiais da igreja têm que ser santos? O arraial de Israel tinha que ser todos santos. Quando o pecado entrou no arraial, esta é a única maneira que poderíamos alguma vez perder uma vitória. Esta é a única maneira pela qual poderíamos alguma vez perder uma vitória, é pelo pecado ter entrado no arraial. Há algo errado em algum lugar. Esse arraial aqui é a igreja. O pecado entrou na igreja. Isso está estorvando o Espírito Santo. Por que a pessoa às vezes vem, volta e diz: eu não fui abençoada. Alguma coisa está errada em algum lugar. Porque quando você vem, o Espírito Santo é responsável para te alimentar. O Espírito Santo é responsável para te dar o alimento espiritual para você. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Quando Acã roubou aquela cunha e aquela roupa babilônica, o pecado estava no arraial e não deu certo a batalha. Vocês me deem esta igreja. Olha aqui o que o profeta está pedindo. Olha que responsabilidade que é a nossa. Vocês me deem esta igreja sem mancha nesta noite. Está pregando à noite. Este grupo de pessoas, perfeitamente, sem mancha, perfeitamente na promessa de Deus, com o Espírito Santo, andando no Espírito, andando no Espírito. Qual o Espírito que nós estamos andando? Qual o Espírito que nós vamos no passeio? Qual o Espírito que nós vamos naquela pescada? Qual o Espírito que nós vamos naquela viagem de recreio, de descanso? Qual Espírito? Se for no Espírito de Cristo, está certo. Aliás, o irmão Branco disse que todo homem deveria tomar descanso. Você não pode só trabalhar e não tomar descanso. Eu estava ouvindo um médico essa semana e ele dizendo que toda pessoa deveria dormir 8 horas ininterruptamente. Ter um sono reparador. Você só tem um sono reparador se você dormir 8 horas. Mas a pessoa não dorme. Vai deitar às 11 horas, meia-noite. Não tem regra. Uma casa sem regra, uma casa sem controle. Não tem horário de dormir, não tem horário de levantar. Levanta, o sol está arrebentando mamona. Mas que saúde que vai ter essa família, gente? Que saúde vai ter esses filhos? Eu não estou dormindo o que eu preciso dormir. Acordo 5 horas, antes das 5, 5:30. Não estou conseguindo dormir o que eu preciso dormir. Mas tem uma coisa. É muito difícil. Eu tenho que estar muito cansado, muito esgotado, para o sol nascer eu não ter levantado ainda. Pode estar frio do jeito que está. Vou dormir lá num lotinho que nós temos ali. Não posso nem chamar aquilo de chácara. Um lotinho que nós temos ali no meio do mato. Eu vou dormir lá, mas amanhece um frio gelado. E eu levanto 5:30, 6 horas, levanto, o sol está começando a raiar, e vou lá e acendo o fogãozinho caipira lá, põe lenha e subo em cima do rabo do fogão, ensinando meus netos a quentar fogo igual. Lembrando de quando eu era criança, ô trem bom. Aí você fica virando assim, ó. Virando para esquentar. Porque esquentar fogo é assim, se você não ficar virando assim, ó. Você queima de um lado e gela do outro. Mas quando eu era criança eu gostava, aí fica lá a avó e a mãe brigando com os netos, não deixa os netos esquentar fogo. Gente, esquentar fogo não mata criança, não. Não pega, porque você está fogo aí, porque você sai do fogo aí, vai ali no frio ali, não sei o quê. Meu Deus do céu, que negócio é esse, meu pai do céu? Deixa os meninos esquentar fogo aí. Não é bom mesmo? Mas também esses franguinhos de granja criados na cidade, não tem defesa nenhuma, né? Não deixa os meninos tomar banho na água fria. O menino quer tomar banho na água fria, deixa tomar banho, gente. Ficou doente, dá remédio. Ora também, ora antes de dar o remédio. Deixa essa criançada criar anticorpos. Vê lá, por que o Edmilson é forte daquele jeito lá? Olha o tamanhozão dele lá. Ele foi criado lá no meio do barro, lá no mato, lá, gente. Levantava, era cedo, ajudava a tirar leite logo cedo, antes do sol sair. Agora essa meninada na cama até 9 horas da manhã, tampas, pelo amor de Deus. Tem gente que nem vai querer ir lá para a chácara mais. Eu estou fazendo isso para ver se espanta mesmo um pouco. Agora eu vou levantar às 5:30 da manhã, vou fazer o maior barulhão.
Já arrumei uma aliada. Vamos fazer um maior barulhão, eu quero ver se vai ficar alguém na cama. Ai, ai, glória a Deus. Eu nem sei mais aonde que eu estava aqui, ó. O pecado estava no arraial e a batalha não deu certo. Deem esta igreja sem mancha nesta noite, este grupo de pessoas perfeitamente na promessa de Deus, com o Espírito Santo, andando no Espírito, foi aqui que eu parei. Andando no Espírito, aonde você vai, você está no Espírito de Cristo. Vai fazer um negócio, vai comprar, vai vender, você está no Espírito. Você não perde o Espírito Santo, você não perde no Espírito. O Espírito te dá sabedoria para fazer negócios. O Espírito Santo não vai te dar sabedoria para você dar o tomo nos outros. Não, isso ele não vai fazer, não. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para você pagar o preço justo, para você agir justamente com os seus irmãos, com os seus vizinhos, e com quem você negocia. E o Espírito Santo está te acompanhando. A Bíblia diz que Ele nos faria lembrar de tudo que nós tivéssemos necessidade. Ele nos dá inteligência para fazer negócio também. Porque Deus sabe que você precisa também de sobreviver. Você tem um ganho justo. Então, andando no Espírito, eu desafio qualquer enfermidade, mas me dê uma igreja sem mancha, sem pecado, uma igreja de santos, que o pecado não entrou no arraial. Então eu desafio qualquer enfermidade, ou qualquer aflição, ou qualquer coisa que há. Cada Joy Lives que há no país, ele citou o nome de um homem que era infiel, com toda a sua infidelidade. E todos os incrédulos que existem, para trazer qualquer enfermidade ou aflição desse dia, e eles sairão daqui perfeitamente curados. Você viu que necessita todos nós juntos? Nós temos que fazer força juntos. Sim, Senhor, Deus deu a promessa. Somente o pecado da incredulidade pode conservar isso afastado. Está aí, grifa isso aí na sua mensagem. Somente o pecado da incredulidade pode conservar isso afastado. Agora, nós vamos descer naquilo que é este pequeno pecado depois de algum tempo. Estamos em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo, temos bênção espiritual. Parágrafo 36, esse é o destaque que eu anunciei no início. Quando estamos em Cristo, temos bênçãos espiritual. Quando estamos em Cristo, o pecado não está lá. A incredulidade não está lá. É a única coisa que estorva a Deus a operar. É a única coisa que tira a sua bênção. É a única coisa que trouxe morte ao arraial de Israel. Josué disse: para a batalha. A promessa de Deus diz que nós não perderíamos nenhum soldado. E aqui nós temos 16 soldados mortos. Tem alguma coisa errada. Vamos voltar. Vamos aplicar um jejum solene. E eles voltaram, parou a guerra por 3 ou mais dias. E ficou ali todo mundo no arraial. Disse: agora vamos lançar sortes. E foi escolheu uma tribo, de repente escolheu uma família, de repente aquela família escolheu o dito cujo, que tinha tomado, o Acã. Disse: vem cá, o que é que você fez? Aquilo não dava errado.
Hoje nós não temos que lançar sorte para ver quem que é que está em falha, não. A palavra de Deus, ela vai saindo e vai nos posicionando, vai nos colocando em ordem. O pastor não tem que obrigar ninguém a obedecer, ele só tem que pregar a obediência. Porque obedecer, a decisão de obedecer é minha, a decisão de obedecer é sua. Então nós ouvimos a palavra e nós tomamos a decisão de fazer a coisa correta. Tá certo? Então, fora de Cristo, nós temos sensações. Em Cristo, temos bênçãos positivas. Em Cristo, temos bênçãos positivas. Tem alguém aí que vive com bênçãos negativas? Existe bênçãos negativas? Meu negócio não dá certo. Meu trabalho não dá certo. Meu estudo não vai dar certo. Minha prova, eu vou tomar bomba na prova. E vai mesmo. Você fica com esses pensamentos negativos, você chega lá, vai fazer a prova, o diabo tira o couro da sua cabeça. Vocês conhecem a história do crente que foi cantar na igreja e vivia pedindo: pastor, deixa eu cantar, deixa eu cantar. Uma hora o pastor vai: vamos ver o que esse irmão canta. Era um novo convertido. Aí ele tinha aprendido um corinho lá e quando ele chegou diante do povo, que ele viu aquilo, o corinho evaporou da cabeça dele. Aí ele disse: irmãos, me perdoa, porque o diabo tirou o couro da minha cabeça. Acho que tem muita gente sem cor na cabeça. Aí vai fazer a prova sem cor na cabeça, né? Vai fazer outra coisa. Às vezes, quem sabe que isso te ajuda a guardar? Não vai dar certo. Não vai dar certo, aí. Você não é uma filha de Deus? Não é um filho de Deus? Esse negócio vai dar certo. Essa compra vai dar certo, essa venda vai dar certo, esse trabalho vai dar certo. Eu vou dar conta, eu vou aprender. Coisa boa é quando alguém tem coragem de aprender uma profissão, tem coragem de exercitar naquilo. A dura é a pessoa ficar desencorajado, fechado dentro de um quarto. Aí eu acho que ela chegou no final da estrada. O irmãozinho fala assim: o fulano chegou à cerca no brejo. Quando ele fala assim: olha, fulano chegou à cerca no brejo, você pode saber que o camarada morreu. Quantas pessoas que chegam à cerca no brejo sem morrer? Desanima de tudo, né? Desanima de casar, desanima de trabalhar, desanima de comer, desanima de viver. Estaria certo? Mas veja bem, desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. Meu Deus. Então, em Cristo nós temos bênçãos positivas, não manufaturadas, não pretexto, não colocado, mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. Sabe por que muitas pessoas voltam atrás? É porque elas pensavam que estavam, pensavam que eram cristãs, pensavam que tinham sido convertidas e não alcançaram a conversão ainda. Aí os pecados delas alcançam elas. Se elas fumavam, elas voltam a fumar de novo. Eu já conheci pessoas que foram salvas, foram salvas não, elas vieram para a igreja, se batizaram, chegaram a ser pregadoras do Evangelho. Parece que não tinha uma pessoa mais crente e mais convertida do que aquela.
De repente, o pecado a alcançou de novo, como o irmão Branco está dizendo aqui, e ela voltou a fumar, a beber e morreu ébrio. E agora? Nós precisamos vigiar. Nós precisamos vigiar. Mas desde que você esteja tentando dizer que você está na terra prometida e não está, seus pecados o alcançarão. Aí você fica assim, ah, meu Deus, mas o irmão, ele estava tão firme, de repente ele foi embora da igreja, e voltou para os vícios de novo, e voltou para a mesma velha vida que ele tinha. É porque ele pensava que estava na terra prometida, que ele tinha o Espírito Santo, mas ele não alcançou o Espírito Santo. E a primeira coisa que você sabe, você achará a si mesmo debatendo-se, a si mesmo lutando, debatendo, como nós chamamos isto no mundo, mascando. Aqui nós usamos muito ficar patinando no mesmo lugar. Você já teve experiência, todos os motoristas geralmente têm essa experiência, quando o seu carro atola e aquilo fica patinando. Hoje tem uns carros, né? Chama carro 4x4. Ainda tem uns mais modernos ainda que se uma roda desliza, a outra puxa. É um sistema ainda melhor ainda. Então, se ele é 4x4 e ainda tem esse sistema ainda, ele pode ter, se tiver duas rodas deslizando, tem duas rodas puxando. Se tiver uma roda só deslizando, tem 3 puxando. Eu quero ver se não vai sair. Eu acho que nós tínhamos que ter as 4 rodas tudo puxando. Aí eu quero ver você embaraçar em alguma lama. Eu quero ver você ficar embaraçado em algumas circunstâncias. Está tudo puxando. O cristão 4x4. Acho que quando eu vou pregar uma mensagem, cristão 4x4, vai ser engraçado, não vai? Vai ser muito engraçado. Nós estamos precisando de coisas assim para a gente guardar no coração. Oh, mas espera aí, eu sou 2x2, sou 3x3, que diacho que eu sou? Você constatará que você não tem obtido aquilo a respeito do que você fala. Misericórdia, fica patinando ali, ó, fica mascando. Meu Deus, que negócio ruim na garganta que dá na gente, né? Sai para lá, trem. Mas quando você está em Cristo Jesus, Ele te prometeu paz celestial. Ele te prometeu bênção celestial, Espírito celestial, bênçãos positivas. Pense positivo sobre a sua saúde. Pense positivo sobre a sua necessidade agora. Pense na vitória sobre esse espírito que você apanhou. Pense positivamente. Em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. E eu sou mesmo, e você é mesma. Aleluia, tudo é seu, tudo é seu. Você está na terra prometida. E em completa possessão de tudo. Amém. Quão bonito. Aleluia! Como também nos elegeu, agora que está onde a igreja tropeça tanto, como também nos elegeu, como também Ele nos elegeu nele, em quem? Em Cristo, em Cristo. Veja, vamos aqui para o parágrafo 43. Agora, ele segue aí, dando mais algumas
pinceladas, né? Mas no 43 diz assim: agora, isso é aí onde está. Esta palavra o diz aqui, e ele a esconde. Esta palavra o diz aqui, e ele a esconde. E esses mistérios têm sido escondidos agora. Recordem, a Bíblia disse, desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Isso aqui deveria nos alegrar, porque esses mistérios estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. Porém, esperando exatamente a manifestação dos filhos de Deus. Então, se foi revelado, é porque nós somos os filhos de Deus. Não estava escondido? Não estava esperando a manifestação dos filhos de Deus? E agora não manifestou? Glória a Deus, então! Para mostrá-los à igreja, ó, que coisa, você apanhou isso? Você pegou isto? As 3 Bíblias, aí ele vai falar agora sobre as 3 Bíblias. O zodíaco, as pirâmides do Egito e a palavra escrita. São 3 Bíblias. O zodíaco toma toda a natureza. Antes de ontem, nós vimos, eu não tinha observado os noticiários sobre a lua de sangue. Se eu tivesse observado, às vezes muitos dos irmãos viram, mas logo ali, parece que ela começou pelas 5 da tarde, foi a duração da lua de sangue mais longa que já existiu, e com esse eclipse que faz esse fenômeno, parece que é quase 200 anos para acontecer um mistério desse que aconteceu dia 27. E esse mistério do dia 27 agora, da lua, nós estávamos lá no sítio e nós vimos, e eles falaram, não, mas aquilo lá pode ser uma nuvem, mas não existia nuvem no céu. Era realmente, só que quando eu vi, já estava no final, a lua já estava acabando o eclipse. É que ela começou, parece que por volta das 5 e pouco, 6 horas, que foi vista. E então, são estes sinais que Israel aguarda, que Israel está aguardando, porque, na realidade, as luas de sangue têm tudo a ver com sinais para Israel. Agora, se é para Israel, acaba no fim que é para nós também. É sinais do fim do tempo. É sinais da vinda dele. Não tem mais. O Apocalipse está... Todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo está exatamente mostrando que acabou o tempo. Não tem mais jeito. Eu estava vindo conversando com o irmão Vicente ontem, ele foi comigo lá na Fazenda de Jacaré, e nós estávamos voltando e conversando. Os acontecimentos mundiais, a situação que está no nosso país, irmãos, a situação que está no nosso país, isso aqui pode explodir uma guerra em qualquer momento. O Brasil deve tanto para o estrangeiro, tanto que deve, que pode acontecer até uma intervenção dos estrangeiros aqui dentro, uma invasão. E se acontecer uma invasão aqui dentro, que coisa terrível que vai ser para nós, para os brasileiros. A função de tanta roubalheira na política é para deixar a população pobre. Porque se deixa a população pobre, eles dão um litrinho de leite, dão uma sacolinha básica e deixa todo mundo pobre, só eles que têm, só eles que possuem. O espírito comunista é esse. O mundo está nessa situação, não tem retorno.
E rumores de guerra, e guerra, rumores de guerra. E o que está levando o nosso país a essa situação? Aí nós vamos ficar de braços cruzados e pensar que tudo está bem e que está tudo em paz. Não, a qualquer momento nós podemos perder tudo que temos. Às vezes nós ficamos negligenciando os nossos deveres como cristãos que deveríamos ter e vamos perder tudo. Mas, veja, as 3 Bíblias, eu começo... Então, o zodíaco, ele controla toda a natureza, foi por aí. Aí vem a questão da lua de sangue, vem esse eclipse que produziu isso aí. Ela controla as frutas, ela controla a produção da terra. Época de ano de eclipse, geralmente, tudo fica doentio. Tudo fica doentio. Então é uma coisa terrível. As pirâmides no Egito, o irmão Branham fala aqui claramente, foi Enoque quem construiu. Por que a pirâmide não tem a pedra de coroa? Porque a pedra de coroa é Cristo. E eles rejeitaram Cristo. A pedra de coroa foi rejeitada. E assim por diante. Aí vem a palavra escrita, inspirada. Essa aqui é o Espírito Santo em letras. Quando você está lendo a Bíblia, é o Espírito Santo falando com você, através de letras. O trabalho do pastor é repetir o que o Espírito Santo falou nas letras. É esse que é o trabalho do pastor. Então, nessas 3 Bíblias, ele mostra de tudo como começou. Ontem eu tomei o final da primeira parte de adoção e estava falando sobre Eloí. Eloí é aquele, o Todo-Poderoso que existiu de si mesmo, o eu sou, era aquele Eloí. E ele era sozinho. De repente ele criou os anjos, ele foi e criou o homem à sua imagem e semelhança. Agora ele já não era mais só Eloí, agora ele era Jeová, aquele que existe com a sua família. Então aí ele criou tudo, ele criou um jardim do Éden para Adão e Eva. Adão foi feito um Deus dominador, um Deus que poderia dominar sobre toda a natureza. Um Deus amador que poderia mudar o curso de um rio de lugar. Mas como Deus criou um jardim do Éden para esse homem habitar, ele não tinha que mudar uma árvore de lugar, ele não tinha que mudar um rio de lugar, tudo estava em perfeita ordem, tudo estava no perfeito lugar. Ele não tinha que fazer mais nada. Nós não sabemos quanto tempo que Adão e Eva viveu sobre a face da terra. Você não sabe. Antes do pecado, porque o tempo foi contado exatamente depois que o homem pecou. E quando o homem pecou, aqueles animais que eles dormiam, quem sabe recostado num leão, recostado num leopardo, tudo aquilo ficou selvagem depois que o pecado entrou. Eles tiveram temor dos animais e os animais têm temor do homem. Os animais temem o homem. Sabe por que uma onça, um leão, ele enfrenta um homem? É quando ele se sente, ele sente agredido. É por isso que ele reage. Mas se ele puder, ele corre do homem. Ele se sente ameaçado. Aí, quando ele se sente ameaçado, é que ele inverte. Então, veja bem, isso é porque Deus tinha criado esse homem, um homem, Deus dominador, para dominar a natureza. Mas o pecado tirou isso dele. O pecado entrou, aí ele não tinha mais poder para mudar uma árvore de lugar e aquela árvore não morrer. Você vê o sacrifício que o homem tem para mudar uma planta, mudar uma árvore. A gente tem vontade, se a gente pudesse, a gente transportava, principalmente jabuticabeira.
Você já pensou, você vai formar uma chacrinha, você transportar umas jabuticabeiras já produzindo? Mas que trabalho que dá, mesmo uma muda mais nova, é difícil de fazer ela pegar. E essa Bíblia, a natureza, então, o homem fica inexcusável diante de Deus, ver o círculo da natureza, como que Deus colocou tudo em ordem, como que a natureza obedece. Tempo do frio, tempo do calor, tempo da chuva, tempo do sol e assim por diante. Ah, meus irmãos, isso vai longe. No 55, vamos ver aí, quando Deus fala uma palavra, então tudo está terminado. Agora, recordem, ele sempre teve isto em sua mente. E domingo à noite eu passei por aquilo. Uma palavra é um pensamento expressado. Uma palavra é um pensamento expressado. Deus pensava como poderia ser Deus. Olha aqui, ó. Deus pensava como poderia ser Deus. Porque Deus é um objeto de adoração. Aí quando ele criou o homem, criou os anjos, aí ele passou a ser Deus. Porque ele poderia ser adorado por essa criação que ele criou. Como ele poderia ser adorado? Como ele poderia ser curador? Como que Deus poderia ser curador se o pecado não tivesse entrado? Como ele poderia ser um salvador? Logo que ele falou a palavra, isso estava concluído para sempre. Se estes filhos de Deus pudessem tão somente segurar na palavra desta maneira agora, quando Deus fala uma palavra, está terminado. Você quer ouvir essa expressão de novo, no 55? Bem no meio do parágrafo 55. Se estes filhos de Deus, estes, agora, hoje, eu, você, pudessem tão somente segurar na palavra. A Bíblia escrita, a palavra, a Bíblia escrita é a palavra. Na palavra, desta maneira, quando Deus fala uma palavra, está terminado. Terminou para você? Por isso que o Mombrano perguntou para aquele cego lá, mas você não falou que cria em mim? Ele disse, eu não tenho motivo para descrer, ué. Ele disse, mas então por que você está me questionando? Eu disse que você está curado, assim diz o Senhor, você está curado. E disse, irmão Brano, é que eu fui, mas eu não pude ver ainda. Eu creio. Aí foi aonde que o irmão Brano deu um poste de segurança para ele. Falou, olha, você tem que continuar falando. Eu estou curado. Graças a Deus, eu estou curado. O irmão Brano disse que dali por diante quase que ele não podia pregar. Que ele levantava lá e dizia, graças a Deus, eu estou curado. Graças a Deus. Foi até que aquela escama da cegueira saiu dele. A única forma. Às vezes nós recebemos uma oração, já queremos a resposta na hora. Quando Deus fala uma palavra, está terminado. Absolutamente. Ele pode ter esperado. A cronologia diz que os arqueologistas e todos, eles alegam que talvez o mundo tenha milhões e milhões de anos. Eu não sei. Ele pode ter existido há trilhões e trilhões de anos. Eu não sei quanto tempo foi isso. Deus não existe em tempo. Ele não tem nenhum minuto a menos de tempo do que quando ele fez. Quando ele falou isto, ele continuou sendo Deus. Não existe tempo para Deus. Não existe tempo com Deus.
E por que nós queremos marcar tempo? Por que você quer marcar tempo? No 57, Deus fez o homem um homem solitário. Será que eu dou conta? Ele queria colocar as coisas em tempo. Ele queria colocar as coisas em tempo. Mesmo que não existe tempo para ele, ele tinha que fazer algo para adorar. Então, os seus atributos produziram isto, produziram os anjos, produziram o homem. Então, ele fez o homem. Então, este homem parecia solitário, sozinho, solitário. Solidão, nunca mais você voltar. E você sabia que sou lindão também passa? Porque às vezes a pessoa canta assim, eu sou lindão, sou lindona. Vai passar. Vai chegar uma hora que esse trem vai passar. Vai ficar pensando que vai ser assim toda a vida, não. E o homem estava solitário. Solitário no caminho, assim andava eu. E para mostrar agora sua grande mente, ele possuía um quadro de Cristo e a igreja. Ele não tomou um pedaço de barro diferente e fez uma mulher. Senão ela seria... Meu Deus, você já pensou se Deus tivesse tomado um pedaço de barro diferente lá e feito uma mulher à parte do homem? Ele não tomou um pedaço de barro diferente e fez a mulher, porém, ele tomou o lado de Adão, uma costela, e tirou do espírito de Adão o feminino e colocou nesta costela. Quando você vê um homem que age como um efeminado, há algo errado. E quando você vê uma mulher que deseja agir como um homem, há algo errado nela. Há algo errado. Eles são dois espíritos diferentes, juntos. São dois espíritos diferentes, juntos. Mas juntos, eles fazem uma unidade. Esses são dois, esses dois são um. Como é que o homem diz, eu não combino com a minha própria carne? Como é que a mulher poderia dizer, eu não combino com meus próprios ossos? Porque a Bíblia diz, estas é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Nessa Bíblia minha aqui diz assim, esta foi chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Estranho, né? Quando você vê um casal falando que não. E quando você vê uma mulher que deseja agir como um homem, há algo errado. Há algo errado. Eles são dois espíritos diferentes juntos, mas juntos eles fazem uma unidade. Estes dois são um. Então ele fez a mulher e o homem, e eles nunca teriam que ficar velhos. Isso chama atenção. Chama ou não chama? Eles nunca teriam que ficar velhos, nunca morrerem, nunca virarem cinzas, nunca. Eles comiam, eles bebiam, eles dormiam exatamente como fazemos, mas eles nunca sabiam o que era pecado. É por isso que nós não sabemos quantos milhões de anos que Adão e Eva viveu lá. Agora passarei por cima aqui, talvez de outra lição. Deixa eu ir para 60.
Lá em cima, no além, acima, 1 milhão, centenas de milhas, há um espaço daquele tamanho. E este é perfeitamente o amor ágape. Cada vez que você dá um passo para este lado, isto estreita 1 polegada. E você sabe quão pequeno isto seria quando chegasse na terra. Então, naquele espaço, centenas de milhões de milhas, há um espaço daquele tamanho, digamos que nós não conseguiríamos calcular o tamanho disto. E à medida que isso vem aproximando da terra, isso vai diminuindo, isso vai estreitando até 1 polegada, e aí você vê quão pequeno isso seria quando chegasse aqui na terra. É uma sombra da sombra das sombras. Uma sombra da sombra das sombras. O que seria isso, hein? Isto é o que você tem. Isto é o que eu tenho. Uma sombra das sombras do amor ágape. Uma sombra das sombras do amor ágape. É o que eu tenho, é o que você tem. E há algo em você. Há algo em cada mulher aqui que passou dos 20 anos. Tem alguma irmã aí que já passou dos 20? Ixi, estou com dó de você. Escuta essa. E quem não tem 20 também, escuta direitinho, escuta. Há alguém, cada homem aqui, que passou dos 20. Tem algum homem aí que passou dos 20 já? Estou com dó de ti, ó. Que anelaria permanecer. Não gostaria de ficar velho de jeito nenhum. Você simplesmente tem 5 anos. Isto é, de 15 a 20. Quem tem 15 a 20 aí? Levanta o dedo. De 15 a 20. 15 a 20. Tem ninguém? Só a Rebeca? Do lado dos homens, só a Rebeca? Ó. Tem mais uma lá fora, lá, ó. Só 2 de 15 a 20 aqui? Nessa audiência desse tamanho? Só vocês 2 que estão vivendo. Olha aqui, ó. Você simplesmente tem 5 anos, isto é, de 15 a 20. Após os 20, você começa a morrer. Aí, não é possível. Mas aos 15, você é simplesmente uma pessoa adolescente, então. Adolescente, o que é adolescente? Tem um outro adjetivo que ele deu para os adolescentes, parece que na mensagem a acusação, se não me engano. Aborrecentes. Pensa que é e não é, pensa que sabe e não sabe, pensa que faz e não faz. Pensa que pode, mas não pode. E é a idade que vive. Porque depois dos 20 já começou a morrer. Mas aos 15 você é simplesmente uma pessoa adolescente então. E você amadurece até que chega aos 20. Deixa para casar depois dos 20, porque já começou a morrer. Aí o casamento dura menos. Vocês sabem por que eu estou falando isso, né? E após os 20, você diz, eu simplesmente sou um bom homem. Eu agora tenho 20 anos, eu sou maduro. Eu tenho 20 anos, eu sou maduro, agora eu posso fazer o que eu quero. Espera aí. E após os 20, você diz, eu simplesmente sou um bom homem. Começa a jactanciar, né? Você simplesmente diz isso, mas você não é. Você está morrendo e se queimando. Não importa o que você faça. Deus te fez até aquela idade, mas então você morrerá. Agora, o que aconteceu? Agora, você começa a morrer, mas lá há algo em você que diz, eu desejo ter 18 outra vez.
E nós vamos parar aqui. Eu desejo ter 18 outra vez. Quem é que não deseja? E estamos a caminho. Você já pensou se nós... Ele comenta aí, se nós tivéssemos nascido, nós estamos em 2018, se nós tivéssemos nascido em 1518, e em 1536 nós estaríamos com 18 anos, e nós tivéssemos paralisado, e não tivesse envelhecido, permanecido com 18 anos, e estivéssemos vivendo com 18 anos até hoje. 500 anos passou. E você imagina só, com a tecnologia, o mundo avançado do jeito que está hoje, o aprendizado, e nós tivéssemos a mesma mente, a mesma faculdade de 500 anos atrás. Será que compensaria ter ficado com 18 anos até aqui? O irmão Brando disse, seria melhor você ter ido com os que foram. Seria uma coisa mais difícil e terrível se nós vivêssemos. Agora, quando nós entrarmos naquele corpo de 18 anos da eternidade, não vai ter ninguém que vai ficar velho, não vai ter ninguém que vai ser renovado. É um negócio de tanta renovação, né? Fui renovado. Vai no médico, renova, aí enruga o couro para cá, põe de trás da orelha e dá um jeito, e passa uma tinta no cabelo, passa e faz uma coisa, e puxa, e tira umas pelancas, né? Faz uma aspiração na barriga. E cada reforma que faz fica mais feio. Eu comentei com a irmã lá em Bom Final e disse assim, escuta, por que é que quem era mais bonito na sua família e na idade dos 16, 17, 18 anos, a pessoa que era mais bonita hoje é a mais feia da família? Por que isso? Sabe por quê? É porque 3 permaneceu fiel à palavra. E essa, que era mais bonita, que era mais bela, foi para o mundão, casou errado, e daí para cá, cada reforma que faz no corpo fica mais horrorosa. Eu não tenho nada contra você fazer plástica, nada contra fazer operação de estética. Só vou dizer uma coisa, cada vez que você fizer uma, mais feia vai ficar. Mais horrorosa vai ficar. Não tem jeito. Quando Deus fez você inteira, intacta. Tenta consertar o que Deus fez para ver o que caco que vai virar. Quer virar caco? Tenta consertar o que Deus fez. Gente, as pessoas que fazem isso, Deus não soube me fazer. Deus não soube fazer o tamanho da minha orelha, Deus não soube fazer o tamanho do meu nariz. Eu tenho que ir lá e afinar o nariz, botar o nariz fininho. Não, eu tenho que ir lá e engrossar o nariz, botar o nariz chato. Para não falar outras partes do corpo, porque às vezes tem alguém que pode achar ruim, né? Vamos ficar de pé. Mas que nós estamos voltando para os 18 anos, estamos. Amém? Nós estamos voltando para os 18 anos. Deus abençoe os irmãos aí em Vianópolis, em Bonfinópolis. Um abraço fraternal a todos os demais que nos assistiram pela internet. Eu creio que você tem tirado um bom aproveito dessa escola nesta manhã. Senhor Jesus, nós te agradecemos de todo o nosso coração, Pai. E creio que o Espírito Santo tem visitado cada lar, cada família, as igrejas em Bonfinópolis e Vianópolis. Ó Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Intercedemos também pelo culto da noite, não só aqui, mas em cada lugar, em cada igreja, que a bênção do Senhor esteja em repouso sobre cada um deles, ó Pai, dos ministros, dos pastores, dos evangelistas,
dos mestres na palavra, em cada sentido. Nós pedimos a bênção e a unção do Espírito Santo para as próximas reuniões. Que o povo sejam aperfeiçoados, pois nós te pedimos humildemente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus vivo, amém. Então, aí à noite, aqui em Bulhões, o pastor Wilson vai estar aqui. Em Bonfinópolis, o irmão Adair Henrique estará com o culto de hoje à noite. E Vianópolis vocês vão assistir ou daqui ou de Goiânia, viu, irmão Dionísio? Um abraço fraternal a vocês aí. Deus abençoe a todos. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Cumprimente um ao outro e até à tarde, se o Senhor nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.